Ricobeppe, Xeremimboegue. Muito bem, eu quero então aqui falar um pouco do que foi a literatura de viagens. A literatura de viagens foi muito importante naquele primeiro século do Brasil. Vejam, gente, a imprensa surgiu no século XV, com Gutenberg. Pela primeira vez se imprimia um livro, né? Isso teve uma importância imensa na história da humanidade. O século XVI assistiu, então, ao alargamento das fronteiras do mundo, certo? Os grandes descobrimentos revelaram para a humanidade a América, um continente que não era conhecido. Não se sabia da existência da América durante a Idade Média. A África era conhecido somente o norte dela, né? E a Ásia também não se tinha ideia da existência de muitas partes da Ásia. Pois é, com os grandes descobrimentos, então, o mapa do mundo passou a incluir terras de cuja existência não se sabia. Os viajantes, naquele momento, aqueles que podiam chegar a essas terras distantes, eram poucas pessoas. As viagens eram muito arriscadas, as viagens eram muito difíceis, tudo era realmente feito com muito sacrifício. Viagens transoceânicas em caravelas era realmente um risco de vida, muitas vezes. E o que acontece? Na Europa, aquela literatura desses viajantes passou a ser buscada com muita avidez. Havia muito interesse em se ler, não é? O que acontecia nesses outros continentes, que poucos podiam ver, poucos podiam conhecer in loco, certo? Pois é, então, essa literatura de viagens passou a ser muito importante naquele momento e foi objeto de edições que começaram a ser feitas então, certo? Nós tivemos então no Brasil alguns importantes livros que são dessa categoria de literatura de viagens. O primeiro a ser publicado foi o livro de Hans Staden, Wahrhaftige Historia, História Verdadeira, né? Ele vai relatar então, a sua estada com os índios tupinambás, onde ele quase foi, entre os quais ele quase foi morto. Ele foi então resgatado do seu cativeiro pelos franceses e foi levado para a Europa num navio francês, e lá na Europa ele publicou esse livro, certo? Nós tivemos então também outros autores importantes. Gabriel Soares de Souza, Fernão Cardim, Pero de Magalhães Gândavo, são todos autores que se incluem nessa categoria de literatura de viagens. Todos então vão tratar dos primeiros tempos do Brasil. Nós vamos falar então agora de um desses viajantes, que foi Pero de Magalhães Gândavo. Um texto dele aqui na página 57 é apresentado. E aqui ele diz o seguinte: a língua deste gentil toda pela costa é uma, carece de 3 letras, a saber, não se acha nela F, nem L, nem R, coisa digna de espanto, porque assim não tem nem fé, nem lei e nem rei. E desta maneira vivem sem justiça e desordenadamente. Gente, isto foi dito assim muitas e muitas vezes por outros autores. Eles não têm na sua língua a letra F,
a letra L e nem a letra R. Não, o R brando eles têm, né? Rareriroru sim, mas eles não têm este R aqui, ó, rei. Então, se eles não têm o F, o L e o R, eles não podem ter fé, nem lei, nem rei. Quer dizer, um argumento muito ingênuo, mas muito utilizado pelos viajantes que conheceram os índios brasileiros nesse século XVI. Muitos outros, então, repetiram essa ideia que foi apresentada pela primeira vez por Pero de Magalhães Gândavo. Outra coisa que Gândavo nos diz é que eles vivem todos em aldeias. E vai dizer também que não há entre eles nenhum rei nem justiça. Somente eles têm um capitão ao qual obedecem por vontade e não por força. Então, Gândavo está nos dizendo aqui que eles não tinham poder político. O poder político era ausente das comunidades indígenas. Eles tinham somente um capitão, um chefe, ao qual obedeciam, não por força, mas por vontade. Certo? Isso é muito importante. Morrendo esse principal, fica seu filho no mesmo lugar. Não serve de outra coisa senão de ir com eles à guerra. Ele diz também que esse principal, esse chefe, tinha 3, 4 mulheres. A primeira tem mais conta e faz dela mais caso que das outras. Pois é, como era a família desses índios? Eles viviam em ocas, viviam em casas que não eram para uma família nuclear, uma família de pai, mãe e filho só. Esse modelo de família, família nuclear, foi um modelo de família que se definiu, que se universalizou com a Revolução Industrial. A família indígena não era nuclear, era família extensa. Viviam então numa mesma oca dezenas de pessoas. Dezenas de pessoas. Esse é um dado muito importante. Os missionários perceberam que para a catequese ser bem sucedida, era necessário que esses índios passassem a viver em casas com famílias menos numerosas. Porque o ambiente de uma oca, segundo se acreditava, era um ambiente de promiscuidade, que não favorecia a castidade. O chefe tinha 3, 4 esposas. Tudo isso então vai ser, com os missionários, vai ser modificado. Os missionários vão levar os índios a viver em aldeamentos. Cuidado então, aldeamento é uma coisa, aldeia é outra, tá? Aldeamento é um fato surgido com os missionários católicos, os aldeamentos. Lá, eles reuniam índios para viver sob a sua autoridade. E aí os índios não podiam mais viver dessa forma. Tinham de se vestir, deviam viver em casas como atualmente nós conhecemos, casas assim que reúnem somente uma família nuclear ou um pouco mais que isso, né? Os avós talvez, mas não deveriam viver daquela maneira mais. Outra coisa importante, então, é que nos aldeamentos católicos os índios tinham de renunciar à sua cultura. Não podiam mais comer carne humana, certo? Isso era considerado um pecado dos mais graves, comer carne humana, antropofagia. Sabe como é que é antropófago em tupi? Abaporu. Abaporu é o nome de um quadro famoso da Tarsila do Amaral, um quadro que é o símbolo do modernismo brasileiro. Por sinal, daqui a 2 anos, né, nós vamos ter o centenário
da Semana de Arte Moderna. Então, antropófago era Abaporu, homem comedor de gente. O que acontece? Os índios tinham de renunciar à ingestão de bebida alcoólica, não podiam beber mais nos aldeamentos, coisa que eles faziam ritualmente. Não podiam mais também fumar, coisa que era da religião deles. O uso de tabaco, né? Era da religião deles. Pedro de Magalhães Gândalo diz mais uma coisa, que não adoram, os índios não adoram coisa alguma, nem tem para si que há na outra vida glória para os bons e pena para os maus. Tudo cuidam que se acaba nesta vida e que as almas fenecem com os corpos. Isso não é verdade. Essa impressão que os viajantes tiveram, ela não foi confirmada pelos fatos. Os índios tinham sim uma religião. Essa religião não foi bem compreendida pelos missionários naquele momento. Não foi bem compreendida pelos viajantes naquele momento, mas eles tinham uma religião. Inclusive a antropofagia fazia parte da sua religião. A ingestão de bebida alcoólica fazia parte da sua religião. Certo? Então, foi realmente uma informação que não correspondia à realidade essa. Eles tinham sim uma religião importante. Essa religião, inclusive, tinha alguns elementos parecidos com a religião cristã. Por exemplo, a crença num paraíso. Os índios chamavam esse paraíso de Iwi, Maran e Ima, terra sem mal, terra sem males. Outra crença dos índios era a ideia de que teria havido então um dilúvio que teria destruído quase toda a humanidade. A humanidade teria então ressurgido a partir de um evento como esse, um dilúvio. Eles chamavam isso de Iporu, quer dizer, água comedora de gente, água que devora gente, tá? Muito bem, nós voltaremos a falar desses assuntos em próximas aulas. A todos vocês um grande abraço e bom estudo!